Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a darmos continuidade a mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 3.0. Vamos chegando. Vamos se assentando aí para começar. Capítulo 9 hoje, que se chama O Trauma Central. Estamos então na jornada do livro Não Começou Com Você, do Mark Woolley, sobre trauma familiar, trauma herdado, trauma hereditário, onde tem ensinamentos muito importantes para terapeutas e para quem trabalha com constelação familiar, para quem está no caminho espiritual, do autoconhecimento. É um livro importante. Muito bem. Então hoje capítulo 9, para quem chegou agora, para quem está chegando agora no Clube do Livro, é este livro aqui, Não Começou Com Você. Capítulo 9 hoje, que se chama Trauma Central. Tá? Então, os outros capítulos anteriores era um direcionamento dado por ele, uma forma de você encontrar qual é esse trauma central a ser trabalhado na sua vida ou na sua família. Tá? Ele pega muito em dois pontos principais. Ou um trauma central da sua infância, algo que aconteceu, que marcou muito a sua história e a partir dali determinou muita coisa, uma base na sua vida e que precisa ser transformado para que a sua vida seja transformada, senão essa base fica reverberando em tudo. E também o trauma na sua família, que atua da mesma forma, fica reverberando em tudo, tá? Na sua vida e na vida também dos outros familiares. Tá? Fica o início ali de determinadas dinâmicas que podem ser fonte de problemas de saúde, aí é por isso que problemas de saúde se repetem nas famílias, tem isso por trás. Também problemas de casais, problemas de relacionamento com os familiares e também limitação de ordem profissional e financeira. O trauma ele pode travar tudo, na verdade. Porque a consciência da pessoa, uma parte, consciência da pessoa, né, ou ali da alma da família, fica presa naquilo, fica girando naquilo, até que uma solução seja consolidada. Né? É como se fosse imagina você que tem aquelas vitrolas que antes tinha, que riscava o disco, aí ela ficava assim, preso num ponto. Aí precisa fazer com que passe a fluir novamente aonde ficou parado ali naquele trauma. Isso pode acontecer individualmente ou na família. Tá? Se vocês pararem para observar algumas pessoas, tem algumas pessoas que são adultas, tá? Mas quando você para observar mais a fundo para determinadas pessoas, você pode perceber que muitas delas pararam em alguma idade. E
percebe claramente que aquela pessoa ela tem alguns trejeitos mais infantis, tem algumas questões ali que fizeram com que ela ficasse numa área da mente dela parada numa determinada idade. Vocês conhecem alguma pessoa assim? Para pensar, ou talvez você já se percebeu dessa forma, onde a pessoa tem, sei lá, 45 anos, mas quando você para observar mais a fundo, parece que uma parte dela parou na adolescência ou na infância, e você percebe muito alguns trejeitos infantis na pessoa. Vocês percebem? Vocês lembram de alguém? Então, o que acontece? Normalmente, ou é trauma, ou é apego a uma época muito boa. E a pessoa resiste em crescer em alguns pontos, porque aquela fase foi muito boa e ela, com a referência dos pais, às vezes o mundo adulto não era muito atrativo, né? E aí a pessoa não quer ir para aquele novo território, né? E aí a pessoa fica presa. Esse é um dos motivos, um dos motivos psicossomáticos da escoliose, sabia? Resistência em crescer, resistência em avançar, né, para a idade adulta. Aí a pessoa congela ali, ela faz força para não crescer e a coluna continua crescendo. Aí a coluna vai se comprimindo, ela vai recebendo uma força contrária. É isso que está por trás da escoliose, o movimento psicossomático. Normalmente é resistência em crescer, resistência em ir para a idade adulta. É por isso que pega forte na adolescência, entendeu? A escoliose. E é quando ela rejeita o mundo adulto dado pelos pais ali, né? Na maioria das vezes. Tá? O que ele fala aqui, ó? Aí ele diz o seguinte, ó: como nos posicionamos em relação aos nossos pais revela mais sobre nós do que sobre eles. Como nos posicionamos em relação aos nossos pais revela mais sobre nós do que sobre eles. E é verdade mesmo. Tá? Vocês sabiam que a maioria, conforme você vai trabalhando com a constelação ou com a hipnose sistêmica, você vai vendo que a maioria das questões que a gente ficou em relação aos nossos pais é tudo achismo e suposição. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E inclusive eu tenho uma observação sobre esse livro, né, para fazer em relação a isso, tá? Porque a gente não consegue ter acesso ao coração verdadeiramente da pessoa. Nós temos tudo suposições sobre os nossos pais. Por exemplo, a maior parte de vocês que carrega questão de rejeição ou questão de abandono, isso é só uma interpretação de uma situação que na verdade nem foi rejeição e abandono, por exemplo. Como assim? Vamos supor o caso em que uma mãe ficou indisponível ali para a filha por causa da dor de um luto. A gente trabalhou muito isso no encontro passado dos alunos aí que se inscreveram na Constelação na Água agora, né, na jornada do destravar deles. As duas constelações que a gente trabalhou com os alunos foram questão dos pais, da mãe principalmente ali, ter ficado indisponível por causa de luto de irmão, né? De outro irmão. E aí esse irmão,
que no caso seria as pessoas que constelaram ali, interpretaram isso como abandono, como rejeição, mas não foi, não foi. A mãe só estava ali presa numa dor e a criança interpreta como a rejeição e o abandono, foi uma interpretação, uma interpretação. Então a gente carrega um monte de coisa às vezes dos nossos pais que é uma crença que a gente criou com base no que você experienciou e a partir dali você ficou com uma percepção que na maioria das vezes não é real. Não é real. Por exemplo, vamos supor que a sua mãe rejeitou você na barriga. Essa questão, talvez a gravidez dela em relação a você foi inesperada, do nada, num momento ruim financeiro, numa fase em que eles não estavam bem na relação, seja o que for. Aí descobriu sua gravidez e num primeiro momento, houve uma rejeição. Aí você carrega isso, porque realmente fica imprintado mesmo, né? Mas para pensar, para refletir numa coisa. A sua mãe te conhecia? Sabe quem você é? Sabia quem você é? Ela te conhecia? Ela não te conhecia, ela nunca te viu. Ela nunca te viu, nunca te conheceu, não sabe quem é você ainda. Então a rejeição, se ela aconteceu, no caso, não foi com você, foi com a situação. Entendeu a diferença? Não foi com você, foi com a situação. Não foi pessoal. Ela nem te conhecia, nunca te viu. Você ainda era um grãozinho, nunca te viu. A questão foi com a situação. Mas a criança, a alma que está ali, o subconsciente, interpreta como se fosse algo pessoal. Da mesma forma, depois, muitas outras coisas que podem acontecer, a criança pode interpretar como algo pessoal. E aí tem um rompimento, um bloqueio com os pais, mas não foi algo pessoal, é todo um cenário sistêmico por trás, que culminou ali naquela situação com você. E que muitas vezes, se fosse outra criança no lugar, aconteceria muita coisa igual. É lógico que também por trás disso aí tem um cenário kármico entre as duas almas. E isso precisa ser levado em conta também. Mas pelo um olhar sistêmico, se a configuração sistêmica está ali, troca a criança, vai acontecer a mesma coisa. Por isso que também é questão de relacionamento de casal também. Pode trocar o homem, pode trocar a mulher. Se a pessoa que está ali na relação está dentro de uma dinâmica sistêmica e não corrige a sua parte, vai repetir o padrão. Aí a questão também que aconteceu não foi pessoal, é um cenário sistêmico que precisa ser transformado. Tá? Então, por que eu estou falando isso em relação a essa afirmação deles? Nós precisamos parar de culpabilizar, de se vitimizar. Tira o foco do outro. Tira o foco do outro. Eu fiz uma chamada nos alunos no primeiro encontro de alinhamento de mentalidade em relação a isso. Você quer transformar a sua vida, você precisa entrar numa posição de autorresponsabilidade. Enquanto a culpa for do outro, enquanto o problema, a solução vier do outro, você não vai mudar a sua vida. Você precisa transformar a sua consciência nesse sentido, é autorresponsabilidade total. Inclusive, para quem quer assumir essa mentalidade, eu tenho um livro para indicar, que se chama Responsabilidade Extrema.
Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink. E ele trabalha isso na mentalidade de quem lê, de você focar na sua parte, focar naquilo que cabe a você. Porque é onde o seu poder está, é onde você pode mudar alguma coisa. O outro você não vai mudar. Você não vai mudar o que o seu pai ou sua mãe fez ou deixou de fazer, ou você vai ficar esperando que a solução da sua vida venha deles. Você vai ficar e continuar esperando. Você precisa decidir fazer o melhor com aquilo que aconteceu. Extrair a força da dor, o lado ruim do lado bom. Aí sua vida muda. Aí sua vida muda. Então tudo que você tem com seu pai, com a sua mãe, com o cônjuge, com o professor, seja o que for, não tem nada a ver com eles. É você que atraiu essas situações com essas pessoas. Por questões kármicas a serem aprendidas e compensadas, e por questões a serem desenvolvidas com base no seu propósito. Tudo que acontece com você de negativo tem um plano espiritual por trás para o seu desenvolvimento. Você sempre precisa perguntar para si mesmo. Quando você está numa situação difícil, num conflito, num problema de saúde, numa questão profissional ou financeira, você precisa sempre se perguntar qual virtude divina isso está, qual virtude divina isso está promovendo o meu desenvolvimento. Às vezes é paciência, às vezes é amor incondicional, às vezes é desapego, às vezes é persistência, às vezes é fé, convicção, às vezes é autoconfiança. Entendeu? Aí você precisa focar nisso, desenvolver isso. Tá? Qual livro você está perguntando, Sueli? Entendeu? Beleza. Então essa introdução que ele fala aqui, que nós precisamos ficarmos atentos com isso, certo? Aí, o que mais que ele fala? Ó, ele fala o seguinte: precisamos aprender como construir uma ponte para chegar ao nosso trauma central, aquele que não foi resolvido na infância ou na família. Tá? Precisamos aprender como construir uma ponte para chegar ao nosso trauma central, aquele que não foi resolvido na infância ou na família. Então, para quem está lendo o livro, você vai perceber que assim, todos os capítulos passados, foi trabalhado, as perguntas lá, como você encontrar o seu maior medo, a sua maior dor e tudo mais, é um caminho que ele passa para ajudar você a encontrar esse trauma, né, na família ou na infância. E aí ele usa também a árvore genealógica, que ele passa nesse caminho, que ele, na verdade ele chama de heredograma. O que seria esse heredograma? É uma árvore genealógica, mas focada numa dor, no seu pior medo, na sua pior dor, no pior cenário que a gente trabalhou na live passada. É para ajudar você a encontrar nesse sentido, tá? Eu não consigo digitar aqui, tá? Me atrapalha um pouco, tá, Sueli? Quem puder digitar aí, digita aí para ela.
responsabilidade extrema do Jocko Willink. Tá? Então, se vocês pararem para analisar esse livro, eu já comentei sobre isso em lives passadas, né? Tem uma exclusão do nível espiritual, ok? Até se você entrar aqui, se você for na capa aqui, tá embaixo aqui, ó. Se você for na capa, livro vencedor do Nautilus Book Award de Psicologia. Ou seja, para quem tá nessa área, sabe que a psicologia ela exclui a espiritualidade. Por isso que excluíram o Jung também. E aí, salve determinados psicólogos que são um pouco ovelha negra, eles acabam se abrindo e se apoiando ou para a constelação ou para o Jung. Mas eles estão indo contra a consciência de grupo. A consciência de grupo da psicologia exclui a espiritualidade. E eu senti que ele, né, se adaptou para ser aceito. Ele foi leal, ele agiu como o certinho aqui da família da psicologia e não o ovelha negra, né? Então ele se adaptou. Aí porque eu sei que ele tem abertura espiritual. Se você lê a introdução e tudo mais, ele no começo lá do caminho dele estava com os gurus lá. Ele descobriu que ele precisava curar a família dele conversando com o vidente, guru. Então ele sabe da existência do nível espiritual, mas ele fez o trabalho aqui para se encaixar com o âmbito da psicologia aqui, com a área dele aqui, né? Consciência de grupo. E então, se vocês pararem para perceber, o caminho que ele passa nos capítulos, é para você identificar ou o seu trauma pessoal e principalmente o trauma da família de uma forma mental, por meio de perguntas, por meio de afirmações, ou por meio que aí ele passa a árvore genealógica agora, para você desenhar a árvore genealógica ali, ir pegando as informações e você fazer uma análise mental, ok? Até já aproveitando essa deixa, eu dei uma aula de genograma, árvore genealógica mais detalhada. Quem não assistiu, quer assistir, depois chama no direct que eu passo o link para você assistir e poder fazer a sua árvore genealógica do jeito certo. Aí você já pode usar para fazer o processo que ele fala aqui nesse capítulo, focando em encontrar a origem de algum trauma, algum problema, alguma dor, um padrão ali na sua família, ok? Então, ele usa, pode ver, ó, aí nesse capítulo ele passa perguntas, ele chama de perguntas transicionais, tá? Ele chama de perguntas transicionais. Por exemplo, o que são perguntas transicionais? Vamos supor que você tem, ele dá o exemplo aqui, pessoa que tem medo de machucar uma criança. Tem essa questão na vida dela. Aí ele traz a pergunta, ó, em seu sistema familiar, quem pode ter se culpado por machucar uma criança ou não tê-la protegido? Quem pode ter se considerado responsável pela morte de uma criança? Quem pode ter se culpado por ações ou decisões que machucaram uma criança? Ou alguma criança do seu sistema familiar foi machucada, negligenciada, maltratada ou entregue para adoção? Percebe que é um caminho mental? É por meio de pergunta, é por meio de investigação ali com
com a família por meio de reflexão, por meio de perguntas. Da mesma forma, o outro capítulo lá, como você descreve os seus pais, os adjetivos que você usa. É um caminho mental e emocional para você encontrar essa questão. O que acontece? Isso é um caminho válido e realmente você pode conseguir encontrar determinadas informações relevantes em relação à questão ali que está sendo investigada. Porém, tem um perigo. Tem um perigo. Tem um perigo de você entrar em suposições e achismos. Suposições e achismos, né? Por quê? Quando a gente trabalha uma constelação familiar ou uma hipnose sistêmica que conecta ali mais profundo na alma da pessoa, você abre o campo espiritual e o campo espiritual direciona para origem daquilo que está sendo trabalhado ali. O campo espiritual que vai abrir e direcionar para aquilo que está sendo trabalhado, para encontrar a raiz da questão a ser solucionada. Tá? Por exemplo, tem muitas pessoas, para quem assistiu, por exemplo, no evento Destravar dos Terapeutas, para quem assistiu aquela constelação lá do emagrecimento que a gente fez. Vamos ver se vocês lembram, né? A pessoa ela já tinha uma investigação ali da vida dela, ela já tinha toda uma análise mental, com base nisso, na forma como está sendo feito aqui, fazendo perguntas e investigando mentalmente ali a sua história, a história da família, certo? E aí quando eu estava perguntando ali sobre a questão dela, ela já começou a falar, ela já começou a trazer as suposições e o achismo daquilo que ela acreditava, da onde vinha a questão e o problema dela, por meio da sua análise mental, tá? Por exemplo, no caso ali, ela acreditava que a questão dela vinha de um cenário onde ela passou ali um assédio na infância, para não falar outra palavra que atrapalha aqui o nosso algoritmo. Ok, pode até ter uma relevância na história, potencializar a questão e tudo mais e tudo. Só que aí a hora que a gente abriu o campo espiritual da coisa, o campo puxou em outra coisa. Algo que está oculto, bem escondido, as 7 chaves, entendeu? E aí que está o perigo, entende? É aí que está o perigo de você excluir a parte espiritual da coisa, porque a mente mente, principalmente quando se trata de trauma. Por quê? Guardem o seguinte, a maior dor é a mais escondida. A maior dor é a mais escondida. Tanto por você, ou seja, sua maior dor é a mais escondida por você. Tá lá 7 chaves. E tá com uns 5 guardiões em volta, os guardiões da resistência, para você não olhar e não acessar aquilo. E aí, às vezes, você vai só no mental, você tem que estar muito decidido, com muita sinceridade na busca, para você, por você mesmo, conseguir, de ordem mental, acessar isso. E é possível. Eu não estou falando que essa forma aqui do trabalho aqui, que ele passa não funciona. Claro que funciona. Claro que funciona. Funcionou para muitos pacientes dele, funcionou para muitas pessoas que
que leram o livro. Só que tem esse perigo. Tem esse perigo. Você pode entrar em suposições e achismos que não são a raiz da questão. Porque a resistência, ela é sorrateira. Ela pode fazer você acreditar que é uma coisa ali só para você não olhar para o que verdadeiramente é. E quando a gente fala então de trauma na família, questões da família, segredos de família que influenciam em tudo isso, às vezes tá 7 chaves, 14 chaves. E às vezes ninguém mais sabe. Então aí você fica dependendo de pegar informação com os outros familiares. Você não vai chegar pelo caminho mental. Ou se você ficar fazendo perguntas a si mesmo, e de repente vem algo para você, uma ancestral que você não conheceu, uma informação assim do nada, não é mental. Aí é uma informação que veio do espiritual. Então você tem que se abrir para o espiritual e reconhecer isso, tá? Então eu já trouxe esse meu incômodo com o livro, que é essa parte, esse lado, essa exclusão do espiritual aqui, que deixa faltando um pedaço complicado, tá? Porque às vezes você fica na crença ali de que é algo mentalmente, e quando você vai ver, a questão é outra. Por exemplo, aqui tem bastante gente que já recebeu constelação, certo? De vocês aqui que já receberam constelação, em alguma constelação de vocês, você foi lá fazer a constelação com uma suposição e um achismo de que a causa era tal coisa. E aí quando você foi lá trabalhar a constelação, mostrou que era uma outra coisa que nem passava pelo seu leque de visão? Diz no chat para mim se você já passou por essa experiência. Eu, várias vezes. A última constelação mesmo que eu fiz, para mim, foi recente. Eu fui cheio de achismo e a questão era outra coisa. Olha lá, ó, a Silvia que constelou agora com a gente no sábado, ela falou: nunca sonhei a possibilidade de ser o que mostrou na constelação. Entendeu? Olha lá, ó, a maioria, pode ver, todos, ó, já várias vezes, quantas vezes, sim, sempre é outra coisa, sim, muitas. Sempre acha uma coisa e aparece outra que jamais passou pela cabeça. Tá vendo? Esse é o ponto que eu tô querendo chegar aqui. Então, e é um desafio também, por exemplo, isso é um desafio para mim. É algo que eu tenho que me policiar muito. Por quê? Porque eu já atendi muitas constelações, eu já experienciei como representante também muitas constelações, eu estudo muito essa área também, então eu conheço muito os padrões, as dinâmicas recorrentes e o que está por trás da maioria das questões. E aí eu tenho que tomar cuidado quando eu vou constelar alguém, quando eu vou trabalhar, para eu não ficar logo de cara ali também colocando achismos e suposições. Eu preciso ficar um quadro branco, o que os taoístas chamam de o bloco não esculpido. Não pode pintar o quadro antes, não pode esculpir o quadro antes, porque senão a gente atrapalha o campo. A gente atrapalha a ação do campo espiritual. Para realmente trabalhar algo que está fora do leque mental de visão. Porque se já tivesse com o acesso mental, já estaria o caminho de resolução já. Por isso que a maioria das vezes é algo
é o que se chama, né? É o cisne negro, é o imponderável, aquilo que está por trás da questão. Então, cuidado, tá? Eu oriento vocês fazerem o que ele passa aqui nesse capítulo, porque para muitos de vocês podem chegar na questão. Mas tenha essa consciência que eu passei, que pode ser que não seja. Pode ser que tenha algo por trás, oculto, tá? É bom para dar um direcionamento, certo? Para dar um direcionamento inicial. É bom quando você vai fazer uma constelação, você trazer essas informações que você já pegou, você vai sentir se toca no seu coração. Então é bom para você dar um direcionamento e já pode mobilizar ações de cura. Agora, não se apegue em suposições e achismos fortes em relação a isso. Porque espiritualmente falando, quando você abre o campo, quando você acessa o inconsciente, pode surpreender. A maior dor é a mais escondida. Então, a resistência é muito grande. A resistência é muito grande de olhar para aquilo que verdadeiramente precisa ser resolvido. Por exemplo, tem pessoas que você abre ali a constelação e com o campo aberto, a coisa mostrando ali para ela, a pessoa ainda resiste em olhar e ver. Imagina com ele fechado. Então a resistência de encarar a dor mais profunda, a dor que toca na alma, seja a sua ou da família, é muito grande. Então caminhos mentais são bons para dar um direcionamento, mas podem ter essa questão aí, tá? Pode ter essa questão aí de suposições e achismos complicados. Tá? E guarda o que eu vou falar para vocês. Nada é mais perigoso para a área de relacionamentos, seja de família, ou seja amizades, ou seja relacionamento conjugal. Nada é mais perigoso do que suposições e achismos. Tem muitas relações que foram destruídas por causa de achismo. A pessoa acha, supõe que a outra sente tal coisa sobre ela, que a outra fez tal coisa, que a outra pensa de tal forma. E aí, com base nisso, a pessoa tem atitudes negativas ou emoções negativas ali em relação à pessoa. Até porque os espíritos negativos, eles usam isso para estragar os relacionamentos, sabiam? Eles enchem a sua cabeça de um monte de achismo perante ali outra pessoa para destruir uma relação. É assim que eles atuam. Então você tem que tomar muito cuidado. Confere. Se coloca no lugar da pessoa e deixa ela colocar a versão dela da questão, né? E achismo em relação aos pais, então, nem se fala. É onde isso mais atua. Tá? A Cláudia perguntou ali, professor, pode acontecer de não concluir uma constelação? De ir até certo ponto ali e travar? Sim. Só que aí tem casos e casos, ok? Tem constelação que o campo chega até um determinado ponto ali e o campo para, não tem mais força, porque realmente é para ir até ali com aquela pessoa. E ela tem que tomar consciência ali daquele movimento, da onde chegou ali, e a partir dali ela ir para a vida dela e continuar o processo dela, e a constelação parou ali. Aquela intervenção. Só que aí quando você fechar, o campo vai continuar
atuando. Tá? Então tem momentos que realmente o campo para porque é para ir até ali a intervenção. E pronto, e a partir dali a pessoa segue a vida dela e os movimentos vão acontecer. Agora, às vezes, eu já vi vários casos do constelador deixar o processo incompleto. O constelador parar num ponto onde não era para parar. Precisava, principalmente, concluir o movimento emocional da pessoa ou a liberação espiritual. Aí isso pode atrapalhar a pessoa, porque aonde termina fica a sintonia, tá? Por exemplo, já peguei e conversei com várias pessoas, né? Onde o trabalho ali sistêmico tinha sido feito só para identificar a causa, só para fazer uma identificação de qual dinâmica que está por trás, o que está acontecendo, e parou ali. Existe trabalho de avaliação sistêmica, né? Até na nossa formação eu ensino a avaliar algumas coisas, porém, quando realmente é um trabalho de constelação, aí o ideal não é só fazer a identificação do que está acontecendo, é fazer a intervenção, principalmente no processamento emocional e na liberação espiritual daquilo que precisa. Do contrário, aquela carga emocional vai ficar ali com a pessoa, pendente a ser resolvida, e ela pode somatizar, pode trazer alguma questão. Ou a alma ali que apareceu, o ancestral que apareceu ali na constelação, que precisa ser liberado e encaminhado, não foi, aí ele fica ali. Aí ele fica ali com a pessoa e às vezes fica com o constelador, pedindo uma liberação e uma resolução. Tá? Por isso que é importante fazer o processo, concluir com calma, né? Tudo bonitinho. Tá? Só que aí tem duas questões que podem gerar confusão. Tá? A primeira delas: é normal, muitas vezes depois de uma constelação, ter reação de cura. E a pessoa ter uma liberação emocional, pode ser por choro, pode ser sentindo alguma coisa corporal, pode ser vai mais no banheiro, pode ter liberação física. É normal, chama reação de cura, porque as cargas emocionais reprimidas, principalmente, ou energias espirituais, elas são mobilizadas para liberação. E também, assim como eu falei, não espere final feliz em toda a constelação. Não espere final feliz em toda a constelação. Às vezes, o campo é muito grande, a questão é muito complexa, e esta constelação, o campo dessa pessoa vai ser trabalhado por partes. Então, em tal dia, para constelar, vai conseguir chegar até naquela parte. E é ali. E o movimento chegou e ficou até aquela etapa. E ela precisa ficar com aquela consciência, absorver o que for trabalhado, liberar o que for possível até ali, segue a vida, tá? E depois, num outro movimento, assim que chegar o momento propício, dá continuidade no trabalho. E tem pessoas que trabalham numa constelação a questão inteira da vida, o cerne da vida dela. Por exemplo, uma vida de 40, 50 anos é a questão cerne da vida da pessoa, com muitas variáveis e com muitos movimentos ainda a serem processados até conseguir uma liberação, uma resolução plena. Então, às vezes é parcelado o processo, dependendo do caso e dependendo da abertura da pessoa. Que às vezes a pessoa vem constelar, mas ela não está muito aberta a acessar a dor mais profunda. Ela fica resistindo, não deixa o campo atuar, não olha,
O constelado, ele influencia também até onde o campo consegue se abrir e fluir plenamente. E às vezes naquele momento a pessoa só consegue ir até um determinado ponto. E aí não adianta forçar. Que é igual a Cláudia falou ali, ó. No meu caso, forçou uma situação que não andava. Não adianta forçar, né? Conscientização, tomada de decisão, é um processo interno, né? A chave da transformação abre de dentro para fora. A Josi falou ali, ó, eu sou católica e amo constelação. Por que sempre escuto que a constelação não é algo de Deus? Ignorância, Josi. Desculpa falar, mas é ignorância de uma aba aí do catolicismo. Que é pecado. Até essa questão do pecado já é ignorância, já se você estudar mais a fundo, né? Que é proibido. Proibido para quem? Tem muitos padres consteladores, viu? Tem muitos padres consteladores. O próprio Bert era padre, né? E durante um tempo ele utilizava muito os ensinamentos. Depois ele foi se distanciando mais. Mas é a ignorância de quem não tem conhecimento e não entende. Tem muitas pessoas que se opõem à constelação, só que a pessoa não sabe nada sobre a constelação. É tudo achismo. Olha lá o achismo. É tudo suposição. Então tem abas religiosas. Por exemplo, por que tem pessoas ou do catolicismo ou dos evangélicos que se opõem à constelação? Porque naquele momento da representação, por ignorância, eles acreditam que é incorporação. Eles acreditam que é incorporação mediúnica, né? A pessoa incorpora ali e aí faz um movimento. Não é incorporação, é canalização. É diferente, é sintonização com as informações do campo. Então, assim, tem abas do catolicismo e tem abas dos evangélicos que são mais fechados, né? São mais restritivos e eles se opõem, mas tudo isso com base em ignorância, não tem lógica o argumento, entendeu? E eu posso debater, fazer live se quiser, argumentar com qualquer um deles, mostrando que é um trabalho divino, que é Deus em ação, tá? Porque tudo que não é deles é do diabo, então isso aí é estratégia de manipulação, pra você ficar só com eles, entendeu? Tudo que não é daqui, Deus só está aqui. Deus só está aqui. Lá fora é tudo do diabo. Isso é estratégia de manipulação para você ficar só ali, só e obedecer tudo. Tudo que é passado sem questionar. Se permita ser ovelha negra, Josi. A minha religião de família é o catolicismo e eu sou católico. A minha religião de família, o meu caminho espiritual atualmente é o Jorei Messiânica, mas a minha religião, que é o que a gente herda de família, tá? Põe isso na cabeça. Religião é a tradição que você herda da família. O outro que você escolhe é caminho espiritual, tá? É católico. E eu faço terço. Eu sigo algumas coisas que me fazem bem. O resto, eu ponho o meu discernimento, ponho os meus limites, ponho a minha compreensão e sou livre para escolher o meu caminho, tá? Então toma cuidado, porque isso pode entrar na sua mente. Isso pode entrar na sua mente e você não se permitir avançar plenamente no trabalho com a constelação. E faz seu caminho de forma silenciosa. Você não precisa ficar falando pro padre, lá pro povo que você tá na constelação. Fica na sua, entendeu? Porque eles não têm condição de fazer uma análise adequada.
É igual aos psicólogos, é a mesma coisa. Eu entrei lá na matéria, eu já falei para vocês que a Super Interessante fez uma matéria perversa sobre constelação. A Super Interessante. Ela fez uma matéria perversa sobre constelação. E eu fui ler lá, né? Você vai ver nas baboseiras que eles falaram, um monte de baboseira. E é um psicólogo lá que está embasando toda essa oposição lá. Um monte de baboseira, com base em ignorância, porque não tem compreensão espiritual das coisas. Pega um ou outro caso isolado que aconteceu uma coisa ou outra e acha que a constelação é aquilo, entende? Então eles estão embasados em ignorância, eles não têm informação. Eu estou aberto a debater, seja padre, pastor, seja psicólogo, quem for que é da oposição da constelação, se quiser a gente faz uma live de debate, podcast, seja o que for. Se vocês conhecer, pode me sugerir. Eu vou lá e passo as informações verdadeiras sobre o processo para acabar com esse monte de suposição e achismo aí que eles utilizam para se opor com a constelação, que não faz sentido nenhum. A constelação é um trabalho divino que veio ajudar a humanidade, o ser humano, na nova era, a transição planetária. Então nós precisamos se embasar em fatos. Ok? Vocês que estão aqui, vocês não podem aceitar as coisas com base em cegueira. Vocês precisam ter o espírito questionador. Por exemplo, citaram a Bíblia aí, que a parte religiosa usa tudo em relação à Bíblia para se opor à reencarnação, para se opor outras coisas, né? Vai estudar a história da Bíblia, pelo amor de Deus. Vai estudar a história da Bíblia. Ela foi editada 1 milhão de vezes. Retiraram um monte de evangelhos e de livro que estava ali nela. Se perdeu um monte de coisa nas traduções. As palavras estão diferentes do original. Por exemplo, a reencarnação estava na Bíblia até o ano de 552. Aí o imperador Justiniano com a sua esposa Teodora arrancaram. Tá, pesquisa que vocês vão chegar nisso. Então, a Bíblia, por exemplo, é um livro que tem muitas verdades essenciais. Tem uma parte muito boa. Tem uma parte que eles não conseguiram alterar e mudar tudo. Mas alteraram muita coisa. Então você precisa ter o discernimento. E tá faltando muita coisa também. Então você não pode ser assim. Tudo que está escrito ali ou que não está escrito e você ser assim, ovelha, né? Ovelha. Que é o termo que eles usam, né? Que pastor pastoreia o quê? Ovelha, é um arquétipo complicado, né? Então, você tem que tomar cuidado nesse sentido. Você precisa ter discernimento e criticar com base em informações válidas. Vamos estudar a história da coisa, então. Olha lá, ó. Conhecer a constelação foi um grande trampolim para avivar e reconhecer nos ensinamentos de Jesus. Exatamente, a constelação é a consciência crística em ação. A consciência crística em ação, é a inclusão. É o amor incondicional.
Os consteladores mais tradicionais dizem que essa perseguição é culpa dos consteladores que misturam espiritual nas constelações. Não existe constelação verdadeira sem o espiritual, Paulo. Os consteladores que falam isso, eles estão querendo ficar só no mental. Ou quer ficar com base naquilo que vai ser melhor aceito pelas pessoas. Estão perseguindo a constelação da parte espiritual. Mas peraí, a parte espiritual é uma verdade? Então dane-se a perseguição. Por que Jesus foi perseguido? Porque ele trouxe a verdade. Se a realidade espiritual é uma verdade e é por isso que estão perseguindo a constelação, dane-se, persiga mais ainda. O meu compromisso é com a verdade, não o que vai ser aceito pela comunidade da psicologia, pelas pessoas religiosas que não sabem nada. Dane-se. Meu compromisso é com a verdade. E o compromisso de vocês deve ser com a verdade. Tá? Dane-se se vai falar mal, se não vai. Se vai perseguir, se não vai. Tá? Tenho várias amigas psicólogas e nem acho ignorância. Acho que elas estão defendendo delas mesmo, porque a constelação, bem vista e bem usada, faz uma constelação que a psicologia não resolveu. Sim, a maioria dos psicólogos estão contra a constelação porque está roubando o cliente deles. A maioria, no fundo, é isso. Tá? Porque tem muitas pessoas falando que estão resolvendo aquilo que não conseguiram resolver em 1, 2, 3, 4 anos na psicologia. Tá? No fundo, é isso. Tá? E comer o peixe e saber separar as espinhas. Sim, o discernimento. Exatamente. Se a psicologia não aceitou o Jung, imagina se vai aceitar as constelações. Exatamente. Tá? Mas tem psicólogos de cabeça mais aberta. Né? Não é todos. É uma ala. Tá? Isso não é liberdade de expressão. Isso é perversidade, maldade, ignorância. Exatamente. Honrar pai e mãe é um princípio crístico, bíblico, sim, é a linha de base da constelação. Tá? Logo, logo teremos uma nova Bíblia que está sendo reescrita, né, há anos. Já tem, por exemplo, a versão etíope. A versão etíope, ela é mais completa. Ela tem livros que foram retirados. E os evangelhos apócrifos estão retornando. Evangelho de João, Evangelho de Maria Madalena, tá? Próprio Evangelho à mão de Cristo também, foi tudo retirado. Tá? Exatamente. Então está faltando muita informação ali que foram retirada com base na maneira como eles queriam conduzir as massas naquela época. Tá? Este tipo de matéria deveria ser até retirado de circulação. Exatamente, Paulo, porque eles falam uns absurdos ali contra o Bert, a família do Bert. É um crime ali que eles fizeram, né? Crime. Então, vocês que estão nessa área de constelação, vocês precisam ficar atentos com esses movimentos. Vocês não podem excluir o espiritual. E se você é uma pessoa reencarnacionista, igual eu sou, você precisa posicionar isso e dane-se. Dane-se que tem uma ala da constelação também, que é mais cabeça fechada e não se abre a isso. Pega o livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito, ele cita vidas passadas várias vezes, tá lá. Você vai resistir a isso também? Tá lá. Várias vezes ele cita lá. Então, é aí que entra o papel da ovelha negra. É aí que entra o papel da ovelha negra. Nós estamos agora numa fase que é a era messiânica. A era messiânica. Nós estamos entrando na era messiânica. O que seria a era messiânica? É uma era que vão ter muitos messias. Muitos. Muitos. Porque para o mundo transformar não dá para ter um só.
Olha a quantidade de pessoas no mundo. É muita gente, né? Aí você fica esperando que um mestre vai vir e vai resolver tudo. Não vai ser. É a expansão da consciência crística em muitas pessoas ao redor do mundo. E muitas pessoas vão precisar atuar como messias, profetizando as verdades, propagando as verdades, as virtudes. O mundo vai transformar quando tiver muitos messias em atuação. E não é um só. Não é um só, dois. É a era messiânica. E para isso, vocês precisam assumir a força da ovelha negra que habita em vocês. A força da ovelha negra que habita em vocês. Por exemplo, Jesus quando veio, ovelha negra total para sua época. Ele chegou lá para passar os ensinamentos contra os fariseus lá, trazendo um monte de informação diferente daquilo que falavam e propagavam. Então, vocês não podem adaptar a comunicação de vocês, a vida de vocês, mas chega, vocês precisam dar um basta nisso. Com base naquilo que os outros vão aceitar, com base naquilo que você vai ser aceito. Você precisa sair disso. Pelo amor de Deus. Vocês precisam sair disso. Porque o mundo precisa do resgate da verdade. As verdades tradicionais que vão promover a transformação. Tá? E toda essa verdade que a constelação entrega, ela precisa ser passada para frente. Então você não pode buscar ficar se adaptando. Buscar ficar se adaptando para agradar. Sua mensagem não vai ser passada. Tá? Exatamente, é a verdade que vos libertará. E quando a gente fala do trauma central, vocês conseguem entender que seja o seu trauma central, ou seja o trauma central da família, para você ter coragem de encarar e resolver, você precisa também ter um compromisso com a verdade, de saber, de se permitir olhar para a sua sombra, ou para a sombra da família. Olha o que ele fala aqui, ó. O que não era falado de forma consciente na família, se expressava de forma inconsciente nos medos, sentimentos e comportamentos dos seus membros. Então, quando a gente foge da verdade, ou a nossa família foge da verdade, e a verdade vos libertará, ela vai buscar uma via de expressão. Não tem como escapar. Então, vamos assumir esse compromisso de olhar para o que precisa ser resolvido. Chega de fugir. Não tem como você fugir de si mesmo. Você consegue fugir de si mesmo? Não tem como. E você também não consegue fugir do campo, da alma espiritual da sua família. Ela está com você o tempo inteiro. É um Wi-Fi que nunca desconecta de você. Eu percebo, tem pessoas que estão ensaiando para marcar uma constelação comigo, para avançar num processo de transformação, e a pessoa não está com limitação financeira. Tem pessoas que é por limitação financeira, no tempo certo dela tá tudo certo. Mas tem pessoa que ela já sabe que precisa fazer, ela tem a condição financeira, mas ela não faz porque ela tá com receio de olhar o que vai aparecer. Isso, e ela fica nisso. O ser humano tem a ilusão do seguinte: se não tá no meu leque de visão, isso não tá me afetando. É pior, gente. Aquilo que você não tá olhando, mas tá ali, você sabe que tá ali. Ele te influencia muito mais, ele te limita muito mais, te atrapalha muito mais do que se você
tomar a decisão de encarar essa verdade, ir ali resolver, aí a sua vida anda. Quanto mais você foge, mais a corda aperta. Quando se trata do nosso trauma ou trauma ali central da família que precisa ser resolvido. Quanto mais você foge, mais a corda aperta, mais aquilo te limita. Então para de procrastinar a sua transformação. Não tem a ver só com você. A sua transformação infunde luz na sua família. E a sua transformação, para quem é terapeuta aqui, para quem é trabalhador da luz, é uma força que vai estar com você para transformar outras pessoas que passam pela mesma situação. Entendeu? O que fica embaixo do tapete faz você ficar tropeçando toda hora. Reflita sobre isso. O que fica embaixo do tapete faz você cair nesse tapete o tempo todo. Tropeça nele, escorrega nele o tempo todo. Toma a decisão. Por exemplo, recentemente, eu e a Marina, a gente estava passando por umas situações, estava incomodando, aí a gente tomou a decisão. Eu e ela fizemos uma constelação no mesmo dia. No mesmo dia. Para olhar fundo para essa questão e trabalhar na raiz, né? De questões ancestrais e inclusive kármicas também que estavam nos atrapalhando. Depois melhorou um monte de coisa. A gente está se sentindo muito melhor. Valeu a pena ter encarado e aberto isso e olhado mais a fundo, entendeu? Teve um período ali de processar, né? Determinadas dores, determinadas coisas, um período de catarse. Mas depois que a nuvem, né? Simbolicamente falando, depois que a nuvem ali o nublado, a tempestade passa, abre um céu, abre um novo horizonte muito melhor. Vale a pena você encarar suas dores ou as dores da família, esses traumas centrais aqui e resolver. E você procrastinar só piora. Aquela coisa do tempo cura tudo é a maior mentira que já contaram para vocês. Eu sempre falo isso. Aí acontece o quê? Igual aconteceu aqui com a moça aqui, ó, que ele fala nesse capítulo. Tinha uma moça aqui, que ele cita nesse capítulo, que estava carregando tanta coisa da sua história pessoal e da história da família no seu sobrepeso. Ele fala aqui, ó, ela carregava o sofrimento familiar e da sua história de vida em seu sobrepeso. Você não vai resolvendo, você vai procrastinando, o corpo vai passar a mensagem, tá? Ainda mais se você é buscador ou trabalhador da luz, que a maioria de vocês que estão aqui são. Por isso vocês estão focados nesses estudos. Entenda o seguinte, o trabalhador da luz, o buscador, ele escolhe se identificar com determinadas dinâmicas da família, com determinadas dores da família, para ser o portal da consciência de solução. Por isso que a maioria dos trabalhadores da luz nascem em famílias difíceis. Porque eles estão numa contribuição com aquele sistema por meio da sua cura e transformação. E tudo aquilo que eles curarem, se transformarem, vai ser uma luz que entra naquele sistema e uma luz que depois ele vai promover no mundo. Por isso que ele precisa, normalmente ele passa por cenário de família difícil. Olha o que ele fala aqui de uma pessoa, ó, e que tem a ver com os trabalhadores da luz. Ó. Seu sofrimento foi a manifestação, guarda isso, ó. O seu sofrimento foi a manifestação que possibilitou a cura da difícil tragédia familiar. Era como se a dor da família clamasse por cura e resolução, e as palavras e o corpo da pessoa em questão mostrassem o caminho. Entendeu? Trabalho
o trabalhador da luz, o buscador, por que ele acaba se identificando com questões ali, escolhendo família difíceis? Por causa disso. Porque traz uma contribuição com o sistema e com a consciência coletiva humana, e depois com o seu propósito, com a luz que ele carrega dessa dor, por meio de conseguir se transformar nesses pontos. Ó, seu sofrimento foi a manifestação que possibilitou a cura da difícil tragédia familiar. Era como se a dor da família clamasse por cura e resolução, e as palavras e o corpo que ela falava, o que acontecia com ela, mostrassem o caminho. Então eu repito, não se trata apenas de você. A sua cura e transformação também é uma cura da família. E você escolheu puxar essas dores, se alinhar com esses traumas da família, com essas dificuldades, porque por meio da sua transformação, os ancestrais, os familiares presos nesse padrão, conseguem ter uma luz no fim do túnel por meio da sua energia, por meio da sua consciência de solução. E aí você, com isso em mãos, quando você vai se posicionar como terapeuta, ou sei lá, caminho de caridade também, essa energia, essa força está em você. E aí é ela que impulsiona as coisas. É isso que mais causa transformação naqueles que entram em contato com você. É a sua consciência, a sua energia, a sua sabedoria incorporada. Tá? A consciência de solução das coisas que você já se transformou. Tá? Daí que vem a sua maior força. Beleza, pessoal? Então tomem a decisão de olhar para esse trauma aqui da família, tá? Aí, leiam na página 137, na página 137, ele traz umas perguntas para ajudar você a encontrar coisas que aconteceram ali, cerne, na sua família, que pode ser ali o núcleo dessas questões para você investigar, ok? Página 137. Principalmente se você for fazer a sua árvore genealógica que eu oriento. Aí você coloca as respostas ali na árvore genealógica, que vai dar uma boa direção do que precisa ser transformado em você e na sua família. Beleza? Valeu, pessoal. Gratidão pela live de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.